Bom dia, meu nome é Cauã, Eu sou a Rebeca. nós somos alunos do terceiro ano A, nossos números RMs estão aí na tela, e hoje nós vamos explicar o nosso projeto de texto para redigir a redação, cujo tema foi O Homem Saiu de Sua Menoridade, que foi também o tema da FUVEST 2017, pedido da professora Marilene. Bom, nós temos a frase tese. Em resposta ao tema, né, nós já colocamos a frase tese, que seria: percebe-se que o homem contemporâneo não possui autonomia intelectual. Também colocamos as dicas dos nossos dois argumentos, que está em azul e verde, então seria: haja vista a fabricação das opiniões e verdades exigida pelos próprios indivíduos. Bom, agora eu vou ler o argumento 1. O termo pós-verdade, post-truth, em inglês, segundo a Universidade de Oxford, foi o mais pesquisado na internet em 2016. Isso evidencia a relevância desse conceito enquanto explicação de uma das marcas da sociedade atual, a produção e venda da verdade, bem como da opinião coletiva. Nesse sentido, há uma perda da visão crítica dos indivíduos, uma vez que impera a manipulação das crenças pessoais, e não mais os fatos objetivos, na constituição da intelectualidade do homem na contemporaneidade. Bom, a gente fez aqui alguns destaques e que eles são alguns elementos chaves para compreender esse primeiro parágrafo e que a gente levou em consideração para elaborar a nossa argumentação. O que está em rosa consiste, na verdade, no nosso repertório sociocultural externo, que inclusive foi uma das exigências para redigir essa redação. E nesse primeiro parágrafo a gente utilizou o conceito de pós-verdade para explicar o porquê o homem ainda não saiu de sua menoridade. É basicamente isso. E após explicar o que é esse termo, a gente relaciona ele com a nossa tese, né? E nessa frase síntese da nossa argumentação que está destacada em azul, que é a produção e venda da verdade, bem como da opinião coletiva, como a gente já havia indicado na frase tese, também destacado em azul, mas é escrita de outra forma, como a fabricação das opiniões e verdades. Bom, ainda nós temos uma retomada da nossa frase tese, que seria a perda da visão crítica dos indivíduos, que está escrita de outra maneira na frase tese, também em vermelho, chamado homem contemporâneo não possui autonomia intelectual. Então, a gente retoma essa ideia e explica por que, que essa visão foi perdida no meio do caminho, no meio da história, que é porque hoje em dia as pessoas prezam mais por opiniões prontas e manipuladas e não opiniões próprias, né? A pessoa não pensa por si própria atualmente. Bom, eu vou ler o argumento 2. Assim, a verdade visa não mais ao esclarecimento do indivíduo, mas à manutenção de sua subordinação racional, entendida pelo filósofo Kant como menoridade. Nesse contexto, os homens se indispõem a alcançar sua autonomia intelectual, a maioridade, pois esse processo é incômodo e árduo de acordo com o mesmo. Isso implica na transformação do homem em um consumidor assíduo de opiniões, de maneira que passam a exigir a produção e veiculação de informação por parte da mídia, especialmente os atuais influenciadores digitais, uma vez que se tornam dependentes da assimilação de ideias de outros sujeitos. Bom, nesse argumento, a gente buscou retomar a, A coletânea. a coletânea, exato. A coletânea, e era um texto de Kant, e nós interpretamos o texto de Kant e colocamos nas nossas palavras o que ele quis dizer sobre a menoridade. Então, colocamos: a verdade não visa mais ao esclarecimento do indivíduo, mas a manutenção de sua subordinação racional, que é exatamente o que Kant diz no texto, mas em outras palavras. Então, a gente retoma essa mesma ideia. Como a Rebeca comentou, a gente vai usar essa coletânea aí junto a argumentos próprios nossos, e diferente do parágrafo anterior, onde a gente tem
uma separação bem visual, bem específica, aqui a gente vai misturar. Então, a gente usa o repertório junto mesmo à nossa argumentação e a retomada da argumentação. O que está destacado em marrom seria o nosso próprio argumento, que é a questão do indivíduo não estar mais esclarecido, porque a verdade visa a sua subordinação racional, a especificar a questão da mídia como esse agente produtor da informação, especialmente os influenciadores digitais, o homem se transformar em um consumidor assíduo de opiniões. Isso que a gente não fala, isso é coisa nossa, é a nossa ideia, a nossa argumentação, que em marrom aí está sendo destrinchada, especificada, elaborada. Já o que está em verde é novamente essa frase síntese do que é o nosso argumento 2, que inclusive também já havia sido indicado no parágrafo da introdução, também na cor verde. Então, que diz que os próprios indivíduos exigem essa fabricação de opinião. Ainda no argumento 2, o que está em rosa também vai indicar o uso do nosso repertório, mas aqui é um repertório sociocultural pertinente, relativo à coletânea que foi apresentada nos textos motivadores da proposta de redação. E aí a gente usa de modo seleto mesmo alguma das coisas que o Kant vai falar nesse texto, para fundamentar, para ser esse basilamento da nossa argumentação. Basicamente é isso, nosso projeto de texto.